Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo para vocês as últimas informações do Clube do Remos. Galera, um vídeo com teor de polêmica, tá? Vou falar algumas coisas aqui, no meu entendimento, no meu ponto de vista. Eu tenho certeza que aquele torcedor que realmente é Clube do Remo, que é torcedor do Clube do Remo, há de concordar comigo, tá bom? Vamos começar a passar as informações do Clube do Remo, mas antes eu peço que vocês se inscrevam no canal. Gente, não paga nada. É de graça. Você vai clicar aqui embaixo agora, inscreva-se, e você automaticamente vai ativar aí todas as notificações para que quando a gente subir os vídeos aqui para trazer informações do Clube do Remo, você possa ficar por dentro e automaticamente poder dar a tua opinião, o teu ponto de vista. Eu quero aqui ler o teu comentário para que você possa interagir, participar conosco. Deixa o teu like, compartilha, e antes de começar as informações, eu peço para que vocês prestem atenção aí no nosso patrocinador, que vai trazer um recado importante para você, torcedor do Clube do Remo. Vamos lá. Ei, torcedor azulino, você quer assistir todos os jogos do Clube do Remo na Série B? Assinando o Disney Plus Premium por apenas R$ 18,00 por mês, preço exclusivo para os inscritos aqui do Império Remista, você tem liberação imediata com o melhor streaming assinando o Disney Plus Premium. É só falar no WhatsApp com o Marcos William, dizer que você viu essa chamada aqui no Império Remista, no WhatsApp DDD 91 99805 2068. Galera, bora falar aqui sobre alguns assuntos. Esses assuntos que nós vamos falar aqui, um deles eu tenho certeza que vai causar uma certa polêmica, porque eu tento ser um cara muito coerente nas coisas que eu falo, né? Antes de começarmos a passar essas informações aqui, o Thales, ele está oficialmente fora do Clube do Remo, tá? Já não faz parte, não tem possibilidade nenhuma do Thales ficar no Clube do Remo. O Cadu já está indo para o Botafogo do Rio de Janeiro lá. Então nós temos dois laterais, que é o Marcelinho e o Pedro Costa. Beleza? Só para poder passar essa informação, que aí até então tinha aquela possibilidade, como o Cadu está saindo, o Thales ficar um pouquinho mais até a próxima abertura de janela do dia 10, até chegar o novo lateral direito, mas enfim, o Thales não faz mais parte do elenco do Clube do Remo, está livre para poder assinar com qualquer outro clube que seja da Série B, da Série C ou da Série A ou exterior. Desejamos boa sorte a ele, tá? Galera, é o seguinte, ó, o Clube do Remo já fez o último trabalho hoje no sábado para enfrentar amanhã, domingo, às 16 horas, São João del Rei, Minas Gerais, o time do Atlético, que nós já falamos aqui que vem numa ascendência, são 2 vitórias consecutivas. É um jogo difícil para o Clube do Remo. O Remo está ocupando aí a 9ª colocação, os times estão chegando, a coisa já... Nunca ninguém falou que era fácil, mas o Remo tem que fazer a parte dele. Ok? Mas o que me chamou a atenção, a gente tinha falado aqui que o Antônio Oliveira tinha feito um treinamento com um determinado time, inclusive testando aí um ataque, que esse ataque poderia fazer parte do jogo de amanhã, que seria ali o Davó numa ponta, o Marrone centralizado e o Pedro Rocha na outra ponta, né? Mas a gente vai atrás das notícias aí, e eu sempre falo para vocês, eu tenho algumas referências aqui, por exemplo, eu escuto muito a Rádio Clube, vejo muito o canal do Domazão, vejo muito ali as informações do Magno Fernandes, enfim. E esses três, os 3 canais, basicamente, foram unânimes em falar que o Clube do Remo basicamente estava escalado. Pasmem, tá? A mesma formação que enfrentou o Paysandu, com exceção da saída do Camutanga para a entrada do Reinaldo. Você não ouviu errado, torcedor? Vamos lá. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Sávio. Luan Martins, Pavani e Pedro Castro. Adailton, Janderson e Pedro Rocha. É aquela inversão. E o pior, que essa formação tática seria no 4-4-2. Pasmem de novo, com o meio de campo com Luan Martins, Pavani, Pedro Castro e Adailton, mais uma vez, jogando no meio de campo. Logicamente, torcedor, que a gente só vai poder bater o martelo amanhã, 1 hora antes do jogo, mas eu vou me antecipar no meu ponto de vista. Galera, não é porque a gente é torcedor, que a gente ama esse clube, a gente tem uma torcida maravilhosa, uma das maiores do Brasil, uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil,
a gente não está aqui para tentar dar uma opinião coerente no que está acontecendo. Se realmente acontecer essa escalação aqui, eu tenho que falar para vocês que, infelizmente, o Antônio Oliveira não conhece nada de futebol. É a minha opinião. E aqueles torcedores coerentes, eles vão concordar comigo. Outros não vão concordar. E aí é muito democrático porque cada um tem a sua opinião. Mas como é que eu posso admitir um técnico? Que é um técnico europeu. Cara, o cara só nasceu em Portugal, basicamente fez todo o trabalho dele aqui no Brasil. A gente não pode nem falar que tem estilo europeu, porque basicamente o cara só treinou outro time no Brasil. Treinou lá no início da carreira, muitos e muitos anos atrás. Um time lá em Portugal, era, sei lá, assistente, enfim. Mas se ele fizer isso, é notório que o cara não entende nada de futebol, gente. Não é à toa que o cara está mais de um ano e um mês sem ter uma vitória depois do jogo ali do Corinthians, no ano passado na Sul-Americana contra o Racing, parece. Porque o cara está na beira de campo, ele viu, todos nós vimos, a imprensa viu, que infelizmente não tem condições de Luan Martins no meio de campo, não tem condições do Adailton, não tem condições do Pedro Castro. Aí vem aquela pergunta, para que contrata jogador se os caras nem oportunidade têm de entrar em campo? Que lógica tem? Será que o Marcos Braz, será que o Tonhão não está vendo uma coisa dessa? O Remo não está em condições de repente desperdiçar pontos amanhã. Um empate amanhã, gente, contra o vice-lanterna é uma derrota pra gente. Porque o Remo tinha que ir com uma formação nova, diferente, propor o jogo, ir para cima do adversário para tentar arrancar 3 pontos. E quando eu falo que seria uma fala polêmica minha, se ele realmente entrar com esse time, esse técnico não vai servir pra gente, ele vai afundar o clube do Remo. Eu vou interpretar que de futebol ele não entende nada, porque qualquer técnico de qualquer divisão do futebol brasileiro, do futebol mundial que estivesse assistindo, porque o cara teve parte da semana, ok? O cara tem ali os analistas de desempenho. E mesmo assim, o cara vai correr o risco de escalar exatamente o mesmo time, lógico, voltando o Reinaldo, que é titular absoluto, e saindo o Camutanga, e o pior, jogando num 4-4-2, trazendo o Adailton, que nunca foi meio de campo, para ser meio de campo amanhã no Clube do Remo. Aí eu pergunto, o cara tá de sacanagem? Se isso for acontecer, eu quero acreditar que não. Ora, eu não tenho informantes dentro do Clube do Remo, porque eu sou um torcedor, assim como vocês. E a gente vê pessoas da imprensa conceituados, que têm os contatos ali, e que alguns até cravaram a escalação do Clube do Remo. Cravaram. Tá no Facebook, o Magno Fernandes cravou ali. Ele pode errar? Pode errar. Pode ser um jogo para despistar o adversário? Eu quero acreditar que seja isso, mas não tem condições. Gente, olha só. Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo, Sávio, Luan Martins, Pavani, Pedro Castro e Adailton no meio de campo, e no ataque Janderson e Pedro Rocha. Se ele fizer isso, ele está de sacanagem, ele não quer o bem do Clube do Remo. Então, só nos resta a torcer para que isso não aconteça. Hoje teve mais um jogo aí, o Vila Nova ganhou o clássico lá em Goiás do Atlético Goianiense, mas o Remo, gente, não tem que se preocupar com o adversário, ele tem que fazer a parte dele. O Remo não pode, com esse time aí, não tem condições, gente. Se acontecer isso daí, vai ser uma sucessão de erros, porque, primeiro, não tem como jogar com 3 camisa 8, né? 3 segundo volantes que não marcam, que não acertam um passe, que só dão um passe para o lado, só dão um passe para trás, que os volantes, ou esse, teoricamente, meio de campo aí, que é o Pedro Castro, o cara não chega nunca para tentar fazer alguma coisa, de tentar, sei lá, dar um passe, chutar no gol, enfim, qualquer outra coisa que seja. E o segundo erro é que o Adailton, gente, nunca o Adailton, ele é meio de campo. Ele já não é bem na dele, imagina improvisado. Então vamos lá, galera. O Caio Vinícius não viajou, tá fora. E até melhor, como nós falamos aqui, de repente preservar, porque depois desse jogo de amanhã é um jogo muito importante, mais um jogo importante, como todos serão a partir de então, diante do Cuiabá, na próxima semana,
em Belém. O Regis, logicamente, está em transição. Talvez os dois já voltem na próxima semana. Mas quem foi que viajou, tá? Já falamos aqui basicamente que o time titular. Então, o banco vai ficar o Jaderson, Maxwell, o Igor Vinhas, Pedro Costa, Alan Rodrigues, Camutanga, Daniel Cabral, Davó, Marrone, Kaique e Felipe Viseu. Esses são os jogadores que estão lá em Minas e que vão estar disponíveis para que o técnico possa, de repente, tomara a Deus que ele possa aí mudar a filosofia de pensamento dele, porque, mais uma vez repetindo, gente, se ele entrar com esse time aí, infelizmente, aí o Marcos Braz, ele vai estar sendo muito omisso em ter que permitir, porque o Marcos Braz é um cara aí que tem muita experiência no mercado da bola, é um cara que entende de futebol, e um cara que já vem acompanhando os jogos do Clube do Remo há bastante tempo. Então não é possível que, de repente, a gente sempre fala que não tem que ter intervenção de presidente ou de diretores numa escalação de um técnico, mas a gente está numa pegada de tentar sonhar por algo maior. E se realmente isso acontecer, o Remo amanhã basicamente vai entrar o jogo perdendo de 1-0. Então, de novo, gente, a gente torce para esses caras queimar a nossa língua, chegar lá e fazer diferente. Mas as estatísticas, nos últimos jogos, do que eles vêm mostrando, não fala isso. Desculpa, o Dodô também vai estar disponível no banco de reservas. Então, assim, vamos torcer para que não aconteça, tá? Se acontecer, o Remo vai estar enrascado no início de jogo, e aí tentar mudar o jogo para o segundo tempo. Se acontecer, cara, será que esse cara ele não tem um pouco de visão lógica de futebol? Será que essa diretoria do Clube do Remo vai ficar passando pano pro cara? Então, assim, gente, é um ponto de atenção, mas vamos esperar amanhã. Vamos torcer para o Clube do Remo amanhã, a partir de 16 horas, Atlético e Remo. Mais uma vez, eu peço para que vocês possam se inscrever no canal, deixar o teu like, compartilhar. E aquela galera que puder colaborar com o nosso trabalho, vocês podem se tornar membro pagando R$ 7,99 por mês, para que possa fortalecer nosso trabalho. Galera, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!